Algumas semanas atrás, eu mostrei para você duas casas que estavam sendo construídas e também sendo vendidas aqui em Winter Park. E hoje eu quero te mostrar como é que é o comportamento de Winter Park com relação aos imóveis. E o que eu quero te mostrar é o contraste que existe entre as casas, porque nós vamos ver casas super antigas da década de 40, 50 e 60 e ao lado uma casa nova construída a partir de 2018 ou até mesmo em 2023. E por que acontece isso aqui em Winter Park? Só para a gente se posicionar, nós estamos um pouquinho a norte de Orlando e vamos lembrar que é uma das primeiras regiões a serem desenvolvidas aqui. Então, se você voltar a mais de um ano atrás, eu fiz um vídeo e expliquei que o Winter Park era considerado o resort dos americanos do norte, porque lá era muito frio, chegava na época de inverno, eles desciam para a Flórida para aproveitar o inverno da Flórida, que é super quente. Quando a gente fala de uma região que é o começo do desenvolvimento aqui de Orlando, a gente está sempre falando da década de 40. O que acontece? Como sempre foi um lugar mais elitizado, com casas mais caras, com um ambiente mais refinado, até o nome das ruas te dá essa sensação, né? Park Avenue, então a gente está tudo remetendo a Nova York aqui. Então nós temos aqui casas grandes, casas extremamente luxuosas, com uma arquitetura muito diferenciada e é o que mais chama a atenção de Winter Park. Por quê? Porque você não é um condomínio fechado, é uma cidade com casas de rua, cada uma com a sua identidade, com a sua característica, enfim, com a sua beleza. E por que desse vídeo? Por que mostrar isso? Porque quando você está aí assistindo, você está vendo uma casa, você está vendo esse pedaço. Quando a gente dá uma volta pela cidade, você consegue perceber qual é a característica, o que ela te oferece. Então a gente vai perceber, tem uma rua aqui que você vai ver nas imagens, que é o melhor exemplo. Ela está quase que totalmente nova. Por quê? Porque tem um lado da rua, todas as casas já foram construídas recentemente, do outro lado da rua tem 3 casas antigas e assim vai. Então o Winter Park tem essa característica, ela está sendo renovada, ela está sendo atualizada. E você deve se perguntar, então vale a pena eu comprar uma casa antiga em Winter Park e construir uma nova? Talvez sim, se você estiver morando aqui. Eu sempre falo que é muito melhor você estar próximo da tua obra do que estar a um oceano de distância, né? Então a gente tem que sempre lembrar que se você escolher uma casa já em construção, toda aquela parte de demolir a casa, destinar isso, porque a gente tem que lembrar que as casas anteriores a 1974, elas eram a tinta de pintura delas era uma base de chumbo. Para isso, eu tenho que destinar, tem uma forma de desconstruir essa casa. Então tem todo um processo aí que de repente não é tão simples de fazer como é, por exemplo, no Brasil. E como o Winter Park é uma das regiões mais valorizadas de Orlando, se você procura uma casa luxuosa, é aqui que você vai encontrar. E qual é o melhor exemplo? Se você voltar, né, algumas semanas atrás, nas duas casas que eu mostrei para você, uma casa nova aqui em Winter Park já tem um outro apelo, ela já tem um outro tipo de acabamento, ela tem acabamentos sofisticados, ela tem um formato de construção mais moderno, ela tem a parte de fora, a área de lazer dela mais atualizada. E uma outra característica bem importante de Winter Park, nós não temos terrenos gigantescos. Nós temos terrenos largos, de frente mais larga, mas eles não são tão profundos. Então, quando você compra uma casa aqui, esteja preparado que você vai ter algum vizinho atrás, vai ter um back-to-back, que a gente chama, porém pode ser uma casa, num primeiro momento antiga, mas que no futuro será uma casa nova, luxuosa como a sua. E mais 2 pontos que eu quero falar. O Winter Park é lindo porque a vegetação já está madura, as árvores são formadas, é um lugar belíssimo, as ruas são charmosas, tem muita rua de paralelepípedo, é calmo, eu estou aqui no meio das casas e tem uma praça. Então a sensação de viver em um Winter Park é de pura tranquilidade. E quando você tem a oportunidade de escolher
uma construtora que vai ajudar nesse processo de construção, a casa pode ter a sua cara. E se a sua cara for uma casa que já está em processo de construção, fala comigo. E se você quer saber mais sobre o Interpark, como é o processo de compra de uma casa e de construção de uma casa aqui, entre em contato comigo por WhatsApp, e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.